no Superchat. Rogério, boa noite. O Iraque é hoje um subordinado direto dos Estados Unidos ou ele flerta com algum outro lado? Excelente pergunta. O Iraque hoje ele tem dois vetores principais a serem considerados. Você tem uma presença física dos Estados Unidos e tem grupos dentro do Iraque que estão alinhados à ocupação, ainda que numericamente pequenos, são grupos influentes, e você tem influência bastante grande também do Irã no governo iraquiano e nas suas instituições armadas, inclusive em muitas das chamadas milícias armadas dentro do Iraque. Por outro lado, você tem também elementos vinculados ao antigo governo, ao governo deposto já há quase 20 anos do Saddam Hussein, do Partido Baas, que são críticos tanto em relação ao Irã como em relação aos Estados Unidos. Tá? Mas, se bem você tem soldados dos Estados Unidos no Iraque, a maioria do parlamento iraquiano vota alinhada com os iranianos. Esse é um ponto importante. Por isso, nessa semana, foi votada uma lei que criminaliza a normalização das relações do Iraque com Israel e foi aprovada por maioria. Foi aprovada por maioria. Então, essa é a situação do Iraque hoje. Pode acontecer alguma coisa dentro do Iraque? Pode. Pode acontecer alguma coisa dentro da Síria, muito mais provável até. Segundo eu conversei agora há pouco, com fontes bastante bem informadas e que acompanham o movimento dentro da Síria, a mobilização das defesas aéreas, dos Pantsir, das baterias S-200, S-300, é bastante intensa, até porque eles percebem voos de reconhecimento de aeronaves israelenses, britânicas e dos Estados Unidos que estariam, a partir do Mediterrâneo, monitorando potenciais alvos na Síria, nas regiões, naturalmente, administradas pelo governo sírio. É importante frisar que há uma linha de corte no rio Eufrates. A leste do rio Eufrates estão as forças dos Estados Unidos, assim como também na região do deserto de Tanf, 55 quilômetros de profundidade, presença dos Estados Unidos também. A Eliana Maqui, eu agradeço muito o superchat, ela diz aqui, e a Polônia, você acha que manda tropas de paz para o oeste da Ucrânia? Desculpa mudar de assunto. Não tem do que se desculpar, porque está tudo imbricado. Eu acho assim, o presidente Joe Biden e os seus aliados, eles estão procurando acirrar esse conflito. Essa retórica de que o presidente Putin deve ser derrotado é uma retórica perigosíssima, assim como a tentativa de criminalizá-lo junto a tribunais penais internacionais como condição para que esse conflito seja resolvido, tá? Então, na realidade, é assim, eles não querem resolver o conflito, tá? Eles não querem resolver o conflito. A questão nuclear iraniana, a questão de possíveis sabotagens que estejam acontecendo contra o Irã. Houve um coronel da Guarda Revolucionária assassinado no domingo. Ele era muito ligado ao Soleimani. Segundo o jornal The New York Times, Israel teria assumido para os Estados Unidos que foi o autor dessa morte, porque dizem que a Guarda Revolucionária Iraniana, segundo essas fontes nos Estados Unidos, estaria planejando o assassinato do Bernard-Henri Lévy, figura conhecidíssima em todos esses conflitos recentes aí, na antiga Iugoslávia, na Líbia, na Ucrânia. Vejam como está tudo imbricado. Agora, sobre sua pergunta objetivamente, Eliana, os poloneses entrarem na Ucrânia, eu acho que, de alguma forma, a postura do governo ucraniano em relação à Polônia, na região oeste do Dnieper, já há uma confederação polaco-ucraniana, porque as armas estão entrando pela Polônia. E não esqueçam que o presidente Lukashenko, da Belarus, estacionou muitas tropas na fronteira com a Ucrânia e sob a ameaça de fechar a fronteira com a Polônia para que essa fronteira não seja mais utilizada para o abastecimento de armas dos ucranianos. Os ucranianos estão perdendo no Donbass. Essa é a realidade. Gostemos ou não, tenhamos simpatia por um lado ou por outro, os ucranianos estão perdendo no Donbass. Eles perderam acesso ao Mar de Azov, perderam acesso a Mariupol. Eles não podem utilizar o porto de Odessa. Então, nesses últimos dias, muita conversa sobre resgatar grãos da Ucrânia
a partir de navios de guerra britânicos dos países bálticos, da Turquia, o que certamente seria extremamente perigoso. Eu acho que já há uma confederação informal entre poloneses e ucranianos ali na região de Lviv, por exemplo, na região oeste, território ucraniano de um modo geral, mas eu não sei se com tropas os poloneses chegarão a um termo, efetivamente, nessa situação em relação a esse desenvolvimento, tá? Agora, minha maior preocupação em relação a esse final de semana, eu até tiro um pouco os olhos, posso estar enganado, mas eu até tiro um pouco os olhos aí da Ucrânia e coloco todas as atenções na fronteira do Líbano com Israel, da Síria com Israel, a possibilidade de alguma represália iraniana, essa questão da apreensão de barcos gregos. Os gregos, os petroleiros gregos, os gregos são parte da OTAN. Os gregos são parte da OTAN. E a ideia aí que os iranianos estão dizendo é que é uma represália à apreensão de um petroleiro que levava navio iraniano, que levava petróleo iraniano, e já está surgindo muito rumor de que esse petroleiro iraniano, previamente apreendido pelos gregos, tinha alguma relação com os russos. Então, se começarem a praticar pirataria nos mares contra embarcações russas ou de interesse russo, a coisa vai ficar muito feia. A coisa vai ficar muito feia. Vai ficar muito feia. Ontem a gente fez uma live de manhã, eu falava que os britânicos estariam negociando uma cisão dentro da União Europeia. A coisa está muito feia, gente. Está muito complicado.